Quando você me fala de atletas de elite, isso é um tema que me chama muita atenção, porque eu sou do esporte e o grande mistério para mim é em entender quais são, né, as substâncias, as habilidades e os pensamentos que permeiam, que invadem o cérebro de superatletas, que eu considero os super-heróis, né, dos nossos tempos. A gente tem os heróis em quadrinhos, mas os heróis, na verdade, são os superatletas. E eu tenho, para mim, o principal de todos os atletas. Pra mim, se você pedir para nomear um atleta que te representa, o atleta com a cabeça mais incrível do mundo, eu penso no Rafael Nadal. Né? Porque o Rafael Nadal, especificamente, no tênis, ele não tem, eu faço essa comparação para as pessoas entenderem, ele não tem a biomecânica e nem a habilidade que Federer, que Djokovic tem. Ele se esforça para jogar. A parte física dele é até, de certa forma, pesada para os movimentos que ele executa. Ele não executa com tanta plasticidade e perfeição quanto outros jogadores, como esses dois que eu citei. Mas o Nadal, ele tem um poder mental de concentração absurdo. E ele é cheio de comportamentos específicos. Ele tem toque, ele não pisa na linha, ele aperta a garrafa, ele fecha a garrafa de uma maneira específica, né? O que se passa na cabeça de um cara desse? Ele, por exemplo, tem um ritual de tirar a cueca, né, o tempo inteiro, de fazer os movimentos, de limpar a testa antes do saque, bater tantas vezes a bolinha, não pisar nas linhas, entrar na hora tal. Os rituais se repetem. Se você tira, por exemplo, esse tipo de comportamento ambientado dele no lugar de competição, ele não produz? Não produz. Por quê? Porque ele faz isso e provavelmente isso é um traço de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é o TOC, Ivan? TOC é assim, você tem, como o próprio nome diz, transtorno obsessivo compulsivo. No TOC você tem um aumento de pensamentos obsessivos. Um exemplo clássico, eu deixei o fogão ligado. Pacientes com TOC têm essas, não fechei a casa. Eu não tranquei a casa. E aqueles pensamentos começam a vir na cabeça, a ansiedade começa a subir e você tem um comportamento compulsivo de verificação. Então você vai lá e vê se fechou a porta para diminuir a sua ansiedade. Ele provavelmente tem isso. Se eu não bater 4, 5 vezes a bolinha aqui, se eu não limpar o suor, o saque não vai sair bem. Se eu não tirar a cueca da bunda, ele faz isso. Então, assim, ele provavelmente tem esse leve aumento de ansiedade e criou esses rituais para diminuir a ansiedade dele. Só que pensa assim, isso é um comportamento verificável, a gente consegue ver ele fazer isso. E o que ele pensa? E o que não passa na cabeça dele? E se ele pensa dessa mesma forma, tipo assim, se eu não for treinar hoje, a ansiedade sobe, e aí ele tem que treinar. E ele fez isso durante anos e levou ele a ser a pessoa que ele é hoje. Então, e ele transformou isso em performance. Isso é o que é mais louco, porque ele é péssimo fazendo outras coisas, como, por exemplo, dando entrevistas. Ele tem uma dificuldade de falar em público, e tenista, do nível de visibilidade dele, o tempo inteiro tem que se submeter a entrevistas, mas ele se mostra fechado, mas ele conseguiu canalizar essa performance para isso que, de fato, ele é bom. Ó, eu vou te dar 2 exemplos. Michael Phelps tem TDAH. Ele é diagnosticado com TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E o Elon Musk, recentemente, vai ser provavelmente o primeiro trilionário do mundo, comentou numa entrevista que tem um dos espectros do autista, o Elon Musk. Eu diria, se a gente olhasse a galera de alta performance, eu arriscaria dizer que todos eles têm algum tipo de traço que poderia muito bem ser interpretado como disfuncional em qualquer outro contexto. Só que os caras conseguiram colocar aquilo dali num lugar que rende. O Steve Jobs era extremamente narcisista, muito difícil de trabalhar com ele, mas fundou a Apple. Então, assim, o Michael Phelps, por exemplo, ele tem TDAH, e o Michael Phelps, ele é um bom exemplo, cara, porque o que é um paciente com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? Um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma redução da dopamina no córtex pré-frontal, que é uma região que fica atrás da nossa testa. O córtex pré-frontal é uma região, assim, talvez a melhor definição para córtex pré-frontal seja fazer a coisa difícil. Então imagina que você está na sua casa, tem um doce em cima da sua mesa e tem uma banana e você está fazendo dieta. Se eu faço uma estimulação magnética transcraniana e diminuo a atividade do seu córtex pré-frontal, você pega o doce. O que é mais essa atividade que você falou aí? Eu diminuo a funcionalidade dele, eu meio que desligo o córtex pré-frontal. Mas como é que você faz com remédio? Não, consegue fazer botando uns eletrodos aqui fora do crânio e enviando uma mensagenzinha para dentro, ele reduz a atividade. Mas existe uma substância que reduz também, álcool. Álcool inibe o córtex pré-frontal. É por isso que você fica mais impulsivo, mais emotivo quando você está bêbado. Então,
O córtex pré-frontal é o grande fazer a coisa difícil. É basicamente essa região do cérebro que nos difere de, por exemplo, outros animais. Você só não sai daqui e faz xixi ali na cadeira, tipo um cachorro, você tem córtex pré-frontal. Agora, se você beber demais e ligar o córtex pré-frontal, talvez você faça. Então, o TDAH, o que faz um TDAH? O TDAH tem uma redução da dopamina do córtex pré-frontal, tá? E essa redução de dopamina do córtex pré-frontal, que é essa área envolvida por organização, planejamento, imaginação, é projeção de futuro. Então, cara, amanhã vai ser assim, semana que vem eu vou ter que comer a banana para ter a dieta em dia e ir no médico e ver os exames bons. Isso é tudo córtex pré-frontal. E, portanto, uma boa atividade do córtex pré-frontal diminui a sua impulsividade. Por isso que paciente com TDAH que tem uma redução dessa dopamina tem uma atividade prejudicada do córtex pré-frontal, eles ficam mais impulsivos e mais agitados. Por isso que eles são hiperativos muitas vezes. O Phelps, ele falou que conseguiu, isso é curioso porque pelo fato do TDAH ter menos dopamina no córtex pré-frontal, os pacientes normalmente procuram essa dopamina no ambiente. Então você vê a galera que tem TDAH, muitos fumam, muitos usam muita substância, álcool ou outros tipos de drogas. Muitos tomam muita cafeína, que aumenta a dopamina. Eles procuram essa dopamina faltante. O Phelps falou que um dos lugares que ele mais se sentia calmo era na água, quando era criança. Então, muito provavelmente, ele encontrou a dopamina faltante dele na água. E ele meio que criou um hiperfoco em fazer aquilo que era lá, que era o remédio. Literalmente, a água provavelmente aumentava um pouco a dopamina do córtex pré-frontal dele, fazendo com que ele ficava se sentindo bem, e esse comportamento foi reforçado até que ele virou quem ele é. E ele tem TDAH. Eu sempre digo, cara, que a galera que vai conseguir quebrar alguma barreira, seja em velocidade no esporte, seja em força, seja em pular mais alto, seja no empreendedorismo, é alguém que vai ter um cérebro diferente do que é o que a gente chama de normotípico, que seria uma pessoa padrão. Porque não tem como, velho. Todo o seu comportamento e toda a sua forma de pensar e toda a sua forma de conseguir organizar vem do seu cérebro. E essas pessoas que têm algumas disfunções específicas em algumas áreas do cérebro, eventualmente conseguem chegar a uma ideia diferente sobre uma determinada situação e resolver um problema matemático, às vezes arriscar um pouco mais na empresa, às vezes continuar treinando e quebrar um recorde mundial. Eu arriscaria dizer que as pessoas que vão nos surpreender e estão nos surpreendendo são pessoas que muitas vezes poderiam ser julgadas como doentes, dependendo do ambiente que elas estariam.